Glória a Deus. Eu tenho andado muito quebrantado. E eu digo assim, louvado seja o Senhor. Hoje é sexta-feira da paixão, né? Eu estou cheio de paixão por Jesus. E eu creio que Deus quer nos falar dessa paixão, de quem Ele é, o que Ele faz, e que o Espírito Santo de Deus tem colocado no nosso coração, principalmente essa novidade de vida para a igreja. Eu creio que as palavras desde sexta-feira, quinta, né? Desde quinta-feira, eu digo ontem, Deus começou a nos falar e usou cada um dos irmãos. Hoje pela manhã, Deus usou o Romerito também, e creio que vou falar algo que, digamos, é a continuação daquilo tudo que Deus colocou no coração de todos os irmãos, no nosso coração. E eu sinto que essa palavra, ela tem uma conotação importante na questão da virada de chave. Quando Deus nos revelou a igreja, a gente teve uma quantidade de conhecimento, de compreensões, de uma quantidade de coisas que nós não conhecíamos. Vivíamos o Evangelho, é verdade, mas trouxe um renovo para nós em muitas áreas. Compreendemos uma lista grande de revelações do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque em todo o tempo foi a palavra que nos conduziu, mas o Senhor nos trouxe algo novo. Eu quero que os irmãos ouçam essa palavra como algo novo que Deus quer nos falar para esse tempo. Não tem novidade nenhuma, mas digo que é algo do coração de Deus para a igreja. Assim como o Senhor nos trouxe todas aquelas revelações, eu sei que algumas coisas passaram, e é tremendo para alguns que estão chegando, para alguns que estão nesse fogo de Deus, mas eu creio que para nós que já temos muitos anos nesse processo de igreja, esse encontro aqui, a gente tem mais de 40 e poucos anos que a gente faz esse encontro. Então, alguns de nós temos já uma geração, ou mais de uma geração, 40 anos. E foi tremendo o que Deus fez nesses anos. Mas a gente está necessitando de algo que é da palavra, mas que nos renova. Então, eu sinto que todos nós temos essa necessidade. Uns mais, outros menos, mas todos necessitamos. Então, é dentro desse espírito que eu quero repartir essa palavra com os irmãos. Orei, clamei ao Senhor, Deus sabe por quantas horas gemi, para Deus nos falar. Porque eu entendo que a gente necessita dessa palavra do Senhor. E quero estar bem à vontade, porque escrevi muito, mas pretendo me concentrar, principalmente nessa verdade que Deus colocou no meu coração. Então vamos abrir a palavra em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo de número 2. Quero falar só o iniciozinho desse versículo de Timóteo. Prega a palavra. Então eu quero que os irmãos todos, nós que estamos recebendo tanto do Senhor, possamos nos concentrar nessa noite, entendendo que o mais importante não é minha palavra.
O que Deus me manda é pregar a palavra. E Ele garante quando a gente prega a sua palavra. Os slides que os irmãos vão ver são lindos, tremendos, com muita inspiração de Deus. Obrigado por toda a revelação. Mas Deus tem compromissos com a sua palavra, sempre com a sua palavra. Então eu peço aos irmãos que a gente possa se concentrar na palavra. Cada versículo vai ter muito sentido, e eu quero estar muito à vontade naquilo que Deus vai falar conosco. Vamos voltar então para o primeiro slide, e a gente vai lembrar aos irmãos algumas coisas. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a palavra diz, todos conhecemos. Também disse Deus, façamos o homem, vamos ler esse versículo juntos? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós ainda não tínhamos sido criados, não existíamos, mas de fato, o propósito de Deus, desde o início, é sermos a sua imagem e a sua semelhança. Deus já tinha esse propósito. São nessas coisas que eu quero pedir ao Espírito Santo que nos faça concentrar e entender, porque se a gente entende isso, eu creio que Deus vai nos trazer uma revelação muito maior daquilo que Ele é e o que Deus quer fazer. Quando Deus revelou para cada um de nós a sua vida, isso mudou a nossa vida. E o seu plano, de fato, é que fôssemos cópia dEle. E eu quero que o Espírito Santo em todo o tempo fale com você, comigo, se em todas as nossas ações a gente é ou não uma cópia de Jesus. Isso a gente tem que refletir, temos que concentrar nesse ponto, porque o propósito de Deus é replicar a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles tinham toda a harmonia, toda a unidade, e um completava o outro dentro de todo um propósito. Vamos ler Paulo, essa carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 até o versículo 16, 2 Coríntios capítulo 2, 14 a 16, e eu creio que Deus quer sempre nos trazer a palavra. Graças, porém, a Deus, que em Cristo nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar, aleluias, a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como também nos que se perdem. Aleluia. Para com este cheiro de morte, para com a morte, ou para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Eu vejo nesse versículo, o que Deus está nos falando, é que o propósito de Deus, através da igreja, é gerar o seu perfume em todo lugar. É uma ação conjunta, contínua da igreja. E eu entendo que isso tem que cair no nosso espírito como nunca. Por isso que eu estou dizendo, é a palavra desse momento, para a gente como igreja seguir vivendo o que Deus tem nos falado, mas entendemos o que é Cristo em nós.
porque faz toda uma diferença. E aí a gente vê que de fato o propósito de Deus é o seguinte, né? O propósito de Deus, volta tudo. Obrigado. O propósito de Deus é nos trazer uma ação contínua como igreja, em todo o tempo. E o que Deus quer de nós? Sempre, em primeiro lugar, comunhão com Deus. Todos nós temos que ter oração, palavra, tremendo. Não sei se a palavra arde nos seus corações, mas quando, por exemplo, Edson pega ali a palavra, Isaías 55, e memoriza e compartilha, isso enche o meu coração. É a palavra. Amados, é a palavra. Viver Cristo é viver a palavra. Então, comunhão, ouvir a voz de Deus, relacionamento. Mas tem uma segunda ação que Deus quer de nós também, é a questão com os irmãos. O discipulado, a formação, a convivência, nosso relacionamento. Nós somos igreja. Não é só uma invenção para a gente ajuntar uma quantidade de pessoas, para termos um tempo social e de outras coisas que podemos fazer juntos, e podemos fazer muitas coisas juntas, ou juntos, mas nós temos que ter, de fato, tudo isso baseado na palavra, na formação, na comunhão com Deus, porque nossos encontros, eles têm de fato esse perfume de Cristo, esse aroma de Cristo, esse toque do Espírito Santo. É isso que por muitas vezes eu me vejo chorando, grato a Deus, totalmente tocado pelo Senhor. Mas isso tem que também nos levar a uma outra compreensão, e a gente vai discorrendo essas coisas para entendermos que tudo que Deus está falando conosco aqui é para que a gente possa alcançar as pessoas de fora, porque é importante sim a qualidade, e Deus já nos falou sobre isso. Os santos têm vida com Deus, relacionamento, testemunho, comunhão, mas temos que estar preocupados com a questão de sermos estéreis. A esterilidade é algo que a gente tem que estar incomodado, porque qualquer casal sadio gera filhos. Então nós temos que estar preocupados também com o crescimento. Isso tem que nos incomodar, e eu creio que quem não se incomoda com isso deveria se preocupar, porque a gente só chegou aqui porque alguém se preocupou conosco, em proclamar a palavra, em sair, em visitar, em pagar um preço. Então, quando a gente olha para a vida de Jesus, ele atendia essas prioridades em todo o tempo, sem nenhuma deficiência, na mordomia do tempo. Jesus conseguia ser eficaz porque fazia tudo simultaneamente, alcançando plenitude em todas as áreas. Pode ser que a gente lembre um pouco do nosso trabalho, e a gente pensa assim, não, mas o que Deus tem nos dado sobre família é precioso, e é. O que Deus tem nos falado sobre igreja é precioso, é verdade. Mas a gente tem que ter uma ação contínua e intensa nessas três direções, e Jesus fazia isso em todo o tempo. E é tremendo pensar como ele tinha essas prioridades, e ele não deixava
qualquer situação pendente, ele conseguia ser eficaz, porque orava, porque ouvia Deus, e simultaneamente ele cumpria todo o seu trabalho com muita plenitude. E eu creio que nós temos que estar incomodados também com isso. O que falta? Com Deus a gente tem que orar, e orar, e orar. Que bom se Deus nos encontrasse em todo o tempo, como diz a palavra, está em Tessalonicenses, orando sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Porque diz a palavra, orar no Espírito, orar de uma forma intencional, orar nesses pedidos de oração, mas orando em todo o tempo. E ele orava. Mas ele também tinha comunhão com o Pai direto. Antes, depois das grandes batalhas, sempre em oração, ouvindo a voz de Deus e se relacionando, que é também nossa carga, nos relacionarmos com Deus. Então, sempre recebendo a palavra do Senhor, não é andar por conta própria, independente, mas é andar com Ele, em todo o tempo, andar nele. E tem vários versículos que nos mostram que a gente recebeu para andar nele, e Jesus fazia isso. Com os irmãos, ele cumpria esse propósito em todo o tempo, porque ele queria formá-los, e a gente vai entrar mais nisso. Eu disse assim para Deus, se eu tenho que passar rápido por outros pontos, de tanta importância, eu quero me concentrar no ponto da importância que eu creio que hoje é a batalha nossa como igreja. Essa questão que Jesus praticou durante aquele tempo com os discípulos e nos ensina a praticarmos, né? Em todo o tempo, levarmos os discípulos, porque ele andava com os discípulos, e hoje Deus já nos falou muito, e eu creio que está dentro disso, numa expressão clara da igreja, dar o exemplo. Nós temos que dar o exemplo. No mesmo tempo que ele ensinava, trabalhava com eles, levava para essas viagens, era de fato a expressão dele, o testemunho dele para os discípulos. Nós estamos continuando tudo que já foi dito desde ontem à noite, hoje pela manhã, e agora com essa ênfase da palavra de Deus. Lá em Marcos, no capítulo 3, no versículo 13 e 14, versículo 14, a palavra diz que ele designou 12 para estarem com ele. Então tinha 12 para estar com ele. Esse tem que ser também o nosso processo. Quais são os nossos, aqueles que vão andar pertinho de nós, aqueles que vão nos conhecer, nos corrigir, nos exortar, esses que vão fazer a obra, cooperar conosco. Então a igreja, ela é um relacionamento vivencial, que nós estamos entendendo aqui, convivendo aqui nesses dias. Eu lamento tanto que às vezes tem que passar e dar só a mãozinha para um irmão, tocar só no ombro dele, receber só um tapinha nas costas, alguém que te pega por trás. Que coisa tremenda se nós pudéssemos viver intensamente, né? Se esse encontro, ao invés de ser 4 dias, fosse muito mais tempo, para que nós pudéssemos conversar, compartilhar, nos edificar e entender tudo o que Deus quer nos falar. Então, o que nós estamos falando é que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E é tremendo isso, porque nosso entendimento antigamente era que Deus tinha que fazer uma obra lá na casinha. Tem cruz, tem essas janelas também que inspiram essas coisas todas antigas, paletó, gravata, e nada contra essas coisas, mas naquele tempo
a gente vivia assim, com essas situações todas, que a gente tinha que levar alguém para esse lugar. E nesse lugar, a gente sabe que tinha que acontecer batismo, tinha que acontecer aquelas pessoas todas que trabalhavam juntos lá, né? A igreja é relacionamento vivencial. A igreja é isso que hoje pela manhã nós já ouvimos. Nós, cada um de nós, tem que ter uma expressão muito clara de Cristo em nós, que é a esperança da glória. Lucas 17, 21, quando perguntaram onde é que é o lugar que assistis, e Jesus nem está aqui ou acolá, mas o reino de Deus está dentro de vós. Que eu peço ao Espírito Santo que nos dê essa convicção que o reino de Deus está dentro de vós. Onde nós formos, a gente vai levar o reino de Deus dentro de nós. O culto é 24 horas. Isso mudou na nossa mentalidade e cultura, porque a gente ia para o culto, então tinha um horário, tinha um dia, e na realidade a gente tinha um compromisso com aquele horário. O que alguns de nós fazíamos depois, antes, durante a semana, quem sabe tinha uma certa importância, mas não tanta. Mas aí a gente entendeu que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Elise, pode voltar. Templo e morada do Espírito Santo. E que Deus quer fazer essas coisas conosco. Então, o verdadeiro templo é o corpo, nosso corpo, onde habita o Espírito Santo. E entender isso, que eu sou corpo, eu começo a compreender que eu não divido o corpo não pode ser dividido, não tem como. Pensar nisso é ter temor do Senhor, para que a gente ande debaixo dessa palavra e pague um preço. Não é pela minha palavra, por essa palavra de Deus, não é a minha, é do Senhor. Então, esse avivamento que eu creio que Deus quer trabalhar conosco, é o que tem que ocorrer dentro de nós, que tem que nascer no nosso coração, porque o reino de Deus está dentro de nós. Vamos entender que eu sou de fato um instrumento de Deus que gera vida. Se vocês lembrarem, Deus já nos falou sobre isso hoje. Você pode pregar de muitas maneiras, é verdade, tem que pregar a palavra, mas o que impulsiona as pessoas para mudarem de vida é o testemunho de Jesus Cristo dentro de você. E é por isso que Deus está nos falando claramente sobre isso, que o que Ele quer é nos levantar para esse avivamento. Não teve as novidades? Onde que nós temos declinado? Onde que nós cremos que temos de alguma forma falhado? Que muitas coisas entraram, que alguns não têm mais o mesmo temor, em situações que de fato Deus quer de nós vida. Então nós desviamos, alguns de nós, daquilo que foi a verdade inicial. O inicial que nos tocou profundamente é que eu teria que primeiro amar a Deus, mas amar a Deus de todo o meu coração. Eu tinha que de fato agora, a partir da palavra, fazer tipo uma situação de filtrar tudo na minha vida
uma varredura na minha vida, a respeito de tudo que não está de acordo com a palavra de Deus, com o coração de Deus. Isso nos levou lá naquele início, a confissões corajosas, a humilhação, a quebrantamento, a depender de Deus, a ver que Deus fazia uma obra a partir de uma mudança de vida, que nós chamamos e trabalhamos tanto essa palavra, arrependimento, metanoia. Os que se lembram, isso foi exaustivamente trabalhado na nossa mente, para que nós pudéssemos confessar, pedir perdão, se humilhar. E eu creio que nesse tempo, o sentimento que veio ao meu coração é da gente começar tudo de novo por esse caminho. Não é que estamos jogando fora nada, mas pedir perdão ao Senhor, porque alguns fraquejaram, alguns de alguma forma não estão vivendo uma vida autêntica em Cristo, e aí a gente caiu numa situação da religião, e que Deus quer transformar essas coisas. Aí a gente chega num versículo extremamente importante. Abra a palavra em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 a 11, 2 Coríntios capítulo 3, 7 a 11, depois nós vamos voltar no slide, que é muito esclarecedor, quando a palavra diz: e se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! É isso que Deus quer nos mostrar, amados, e a gente vai pedir ao Senhor que possa inculcar essa palavra no nosso espírito, que o Espírito Santo possa trazer para cada um de nós a revelação dessa verdade, desse novo tempo que a gente tem que viver, é o tempo da palavra. Como não será maior a glória, aleluia, o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, o que já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós sabemos, e a palavra mostra, você pode só anotar, não precisa, mas lá em Êxodo, quando fala sobre essa questão da glória, no rosto de Moisés, no capítulo 34, no versículo 29, a palavra fala que o rosto dele brilhava, resplandecia. No versículo 30 vai falar que o povo ficou inclusive com medo. Certamente foi uma experiência maravilhosa, era assustador, né? Pensa assim, eu começo a olhar para o rosto ali da Fábia, e aí, e aquele brilho, e olha que era de dia, né? Certamente nem era de noite, mas é assustador, louvado seja o Senhor, de tal maneira que Moisés, ele tinha que cobrir o seu rosto com um véu, porque ficava algo assustador. Eu penso que alguns de nós já tivemos umas experiências muito fortes, né? E aí a gente vai pensar nisso, pensar nessas duas expressões. O ministério de Moisés, através do slide aí,
era algo exterior, visível e baseado em sinais físicos na sua face. O ministério do Espírito é interior, transformador. A gente vai chegar nesse versículo, porque é isso que a Bíblia diz e nós devíamos seguir essa sequência. Porque o homem interior, ele tem que ser transformado. E a gente não tem que desistir desse trabalho de Deus na nossa vida. Então tem uma grande diferença aí no que acontecia com Moisés e o que Deus promete para nós. É tremenda a experiência de Moisés, mas o que Deus promete para nós é algo interior, transformador. Aleluia. E Deus quer focar no homem interior, e esse foco no homem interior tem um preço muito alto. Uma outra coisa relacionada com Moisés e a nossa experiência: a adoração era passageira, intermitente, desvanecente, e precisava se reabastecer. A gente precisa também se reabastecer sempre na palavra, mas a promessa de Deus através do Espírito Santo é que nós temos dentro de nós algo que é permanente, porque Ele habita dentro de nós, é contínuo, e tem uma transformação que a Bíblia diz, de glória em glória, é crescente, é transformador. É impressionante o que Deus pode fazer conosco. Isso tem que nos fazer entender que a gente não vai baixar as armas em momento nenhum, porque uma obra dele é uma obra do Espírito Santo. A palavra diz aí, o efeito, o ministério da condenação gravado em pedras, mas hoje é o ministério da justiça e vida, é Cristo em nós. Amém, amados? Vamos deixando o Espírito Santo de Deus tomar a nossa mente, com esse entendimento, porque é isso que vai mudar nossas atitudes, moldar o nosso caráter. Lembrando que a gente fala sobre discipulado, formação, mas a gente não consegue, e entendemos, transformar a vida de ninguém. O homem não consegue transformar o homem, mas Deus pode transformar o homem. Mas aqui Deus quer nos chamar a atenção no que está no rodapé desse slide. Damos mais importância às coisas exteriores, com sinais, ou pirotecnia, do que a vida interior. E é isso que Deus quer nos falar, porque sempre a gente acha espetacular um sinal, e é espetacular. Nós queremos poder, sim, sinais, porque está escrito na palavra. Eu acho que alguns devem lembrar de alguns sinais. Você lembra? Quando o Romerito compartilhou aqui hoje pela manhã, que um pedreiro foi lá no gabinete, e aí ele pensou que ia pedir material, e ele entrega uma palavra de Deus. Que coisa tremenda, é um sinal. Lembra aí dos sinais que você já teve na sua vida, seja profecia, nem tremeu a voz. Eu me lembro, amados, que eu estava numa vigília, vou falar de uma experiência, porque anjo a gente não tem que ver todo dia, que senão a gente vai desconfiar do irmão, né? Mas é bom a gente ter visto um anjo, pelo menos uma vez na vida, ou quem sabe mais. E nós estávamos numa vigília, aqui na praia, aqui na Ilha do Boi, e aí naquela noite, aliás Deus fez muitas coisas na Ilha do Boi comigo, naquelas vigílias. Isso tinha que também acender no nosso coração o desejo por vigílias, né? Seja na areia, no monte,
num monte de travesseiro, mas faça uma vigília, em nome de Jesus Cristo. E eu me lembro que naquela noite, a gente estava lá e na hora de levar todo mundo para casa, tinha o meu carro, o carro da Sâmia naquele tempo, e não tinha negócio de ônibus, de noite, não tinha Uber, não existia, 99, era complicado, táxi caro, eu com meu Fusquinha lá, ela tinha também um Fusquinha, aquele com maçaneta, né? Eu tentei abrir o carro, mas eu tinha trancado com a chave dentro. Quem já teve Fusca sabe que a gente conseguia trancar o carro com a chave dentro. E aí as maçanetas estavam travadas e a chave dentro do carro. E nós já tínhamos dado não sei quantas voltas naquele carro, sem conseguir abrir a porta, e puxava de toda maneira. Mas chegou um momento que eu olhei ali da porta do motorista, lá para o banco do carona, e eu vi o anjo do Senhor levantando a maçaneta, e eu vi o anjo do Senhor, fui com fé, do outro lado, abri aquela porta, e pudemos transportar os irmãos, e foi uma experiência marcante, um sinal de Deus. Quantos já tiveram sinais de Deus assim? Levanta a mão, bem alto, sinais e maravilhas, aleluias, esses sinais, e a gente já teve muitos, eles nos trazem muita edificação, e eu glorifico ao Senhor por isso, porque esses sinais fizeram diferença tremenda na nossa vida. Aquilo que nós estamos lendo sobre Moisés, e essa diferença entre Moisés e nós, a nossa diferença, Deus está falando à igreja, é que Deus quer uma vida permanente no Espírito. Em todo o tempo, a gente tem que se ocupar com isso, porque era passageira a experiência de Moisés, mas a nossa experiência, ela pode ser constante, e tem que ser constante, e a promessa aqui na palavra, no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito, e a gente está vivendo o tempo do ministério do Espírito, essa diferença é enorme, é a nossa vida, é o nosso tempo, porque versículo 9, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção, e é por isso que eu digo aos irmãos, prega a palavra, vive a palavra, toma posse da palavra, creia na palavra. Hoje, sexta-feira da paixão pelo Senhor, paixão pela palavra, paixão que pode mudar a nossa vida, e a promessa de Deus aqui, amados, é de muito mais proporção. Você quer um futuro garantido, cheio de espaço para você ser requisitado, tocado. Eu tenho experimentado isso, amado, de chegar nos lugares assim, eu não consigo deixar as pessoas, elas agarram assim na barra da minha saia. Tem uma situação dessa na Bíblia, né? Agarrando ali na saia de um judeu. Louvado seja o Senhor. Amados, Deus quer que as pessoas, elas fiquem apaixonadas de tal maneira pelo Jesus que está em você, que elas não vão deixar você sair. E louvado seja o Senhor por tantas experiências que Deus tem mudado meu dia, minhas horas e as pessoas. Eu tenho chegado em alguns lugares, gabinete assim de gente importante, com agenda, e de repente a agenda toda fica substituída por aquele tempo onde a glória de Deus encheu aquele lugar. E é isso que eu creio que Deus quer falar. Cheguei agora nesses dias, né, lá na situação do plano de saúde, estou fazendo os exames e consulta com a médica, e tinha aquele monte de gente para ser atendida, e de repente eu olhei para o moço e disse assim: fulano, eu estou lembrado de você, falei com você um pouquinho, você veio de outro estado para cá, do Rio de Janeiro, né?
Assim foi. E naquele momento eu disse assim, você não voltou, né? E eu disse assim, Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Tinha um monte de gente em volta, ele disse assim, a palavra que você me entregou agora, eu estou arrepiado, dos pés até a nuca. Não fui eu que entreguei, é o Senhor que entregou. Eu entreguei só a palavra que Deus tinha para ele. Olha, de fato, de verdade, e ele cheio de gente para atender, e ele queria que eu falasse mais, e falasse mais, e falasse mais. No outro lugar, aconteceu uma situação muito semelhante, para um moço que começou a contar milagre. Eu disse assim, um senhor já de idade, e eu disse, pois é, e Deus quer de fato usar todos esses milagres para a glória dele. E aquele moço me agarrou ali, por algumas horas. Eu tinha saído de um lugar onde Deus já tinha feito grandes coisas, e aquela pessoa me disse assim, mas você ainda está por aqui? Eu falei, estou. Deus criou uma outra situação, já estava fechando o expediente naquele dia. E eu quero te dizer, é isso que Deus quer de nós. Tem algo que Deus quer corrigir na nossa vida. A gente quer sim os sinais, as coisas exteriores, mas nós queremos de fato que Deus faça alguma coisa conosco pelo testemunho de vida, pelo exemplo de vida, pelo modelo de vida, porque Cristo em nós, Colossenses 1:27, é a esperança da glória. Toma isso no seu espírito. Às vezes temos que clamar ao Senhor, e clamar ao Senhor, Deus, eu tenho ouvido essa palavra. Às vezes nós temos ligado mais nas coisas exteriores, mas hoje Deus está nos falando que de fato Ele quer uma vida interior. A vida interior custa um preço, amados, um preço muito alto, mas muito alto, porque nós vamos ter que declarar morte para a nossa carne. Entenda isso em nome de Jesus, morte para a minha e a sua carne. Eu tenho que declarar para a minha, em primeiro lugar, porque eu tenho que lidar com uma quantidade de coisas que de repente o velho homem pode se levantar, e você pode tentar falar alguma coisa que sai do propósito de Deus. Então, eu creio que Deus quer nos falar algo que é muito claro sobre isso. A gente tem que estar impactado, não somente com as experiências exteriores e visíveis, mas nós temos que estarmos impactados com essa palavra, de vivermos, eu digo a palavra de Deus, a vida interior, o Cristo em nós, porque é algo assim inadmissível, deveria ser inadmissível, que nós saímos de uma reunião, onde Deus está falando tantas coisas, e de repente nós cometemos um pecado claro contra Deus, ou contra os irmãos, ou contra as esposas, ou contra os maridos, ou contra os filhos, e os filhos contra os pais. Então, a palavra de Deus, irmãos, em nome de Jesus, vamos tomar essa carga. Isso tem assim consumido o meu interior, no sentido de pensar que de fato todas essas coisas que me deixam sem tempo, que me deixam numa situação de desespero e uma disposição de servir a Deus, eu sei que eu tenho que descansar no Senhor, eu sei que a obra é dele, mas eu peço aos irmãos para abrirmos um outro versículo que mostra, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 2, porque às vezes alguém quer tirar as cargas do nosso coração, mas o que está escrito aí? E por isso, neste tabernáculo, que somos nós, que entendemos que Cristo em nós é a esperança da glória, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se a gente tirar alguns versículos para saltar para o entendimento,
para a revelação de Deus, daquilo que Deus quer falar conosco. Irmãos, nós somos tabernáculo de ficar nessa mescla de carnalidade e espiritualidade, porque é isso que tem nos destruído, é isso que a gente não vai muito adiante, é isso que a gente vai, mas vai numa média ruim, é isso que nos faz fracos. Por isso que tem muitos fracos e que dormem, e participamos da ceia e da comunhão, mas a gente não entende que de fato Deus quer de nós uma vida transformada. Coloca aí agora 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, que a palavra continua confirmando essa verdade. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, quem é, irmãos? Vamos falar bem alto. Nós que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados. Só que tem gente que não tem nenhuma angústia, sai atropelando tudo, não tem sentimento para as coisas de Deus, entendimento de princípios de Deus, não guarda a palavra, não guarda o Espírito de Deus, não conserva, porque a Bíblia diz, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Somos mortais, mas a vida de Deus tem que absolver, e nós, se tivéssemos temor de Deus, seríamos absolvidos, mas falta temor de Deus. Às vezes nós queremos ir na nossa força, em nome de Jesus, tira a sua força, porque nós temos que andar com Deus. Eu digo isso não somente nos nossos relacionamentos, na maneira da gente entender a igreja, na maneira da gente se relacionar uns com os outros. Então tem uma glória que é muito maior. Talvez, amados, a melhor reunião é aquela reunião que a gente não fique dizendo para o pregador, olha, a sua palavra foi boa demais, bênção, bênção, e todos se alegram, mas a gente saia profundamente triste conosco. Seria muito melhor que você saísse daqui arrasado com você, porque de fato nós vivemos dias que é muito melhor pregar o que o povo quer ouvir, que gosta e que dá likes, e que de fato faz sucesso, do que pregar a palavra. Por isso que nós começamos com esse versículo, prega a palavra, vive a palavra, porque é isso que a Bíblia nos ensina em todo o tempo. O rosto de Moisés brilhando, era maravilhoso, é verdade, mas de fato Deus quer nos levar a algo maior, e eu estou tomando isso aqui na minha vida, como se fosse, e em nome de Jesus Cristo, algo que é a palavra para essa hora. Você crê nisso, que é a palavra para essa hora? Porque de fato, às vezes nós saímos de uma reunião, e já não temos a mesma carga, de amar nossas esposas, educarmos os nossos filhos, e trabalharmos como Deus quer. O foco de Deus é esse, o foco interior. O que Deus quer é o nosso amadurecimento espiritual. Mas isso, amados, vai demandar muito trabalho. Cuidar de vida não é cuidar de máquina. Quem trabalha aí com essas coisas todas, empresariais e etc., cuidar de vida é diferente. Tem que ter muita paciência, tem que trabalhar arrependimento. Arrependimento não é algo que vem da noite para o dia, muita oração, muito trabalho. É provável que muitos tempos, eu tenho vivido isso com alguns irmãos, 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, 5 tempos, 10 tempos, 3 horas, 2 horas, mais 1 hora, mais um dia vivo. E um pastor já me perguntou, um pastor de sucesso na cidade, será que compensa?
gastar tanto tempo com gente assim, porque tem gente que pergunta isso. Eu prefiro ganhar um monte e jogar para dentro. Eu acho que pode ter duas verdades aí. É bom demais a gente ganhar um monte e jogar para dentro, mas é bom que a gente cuide de todos eles, e vai requerer uma vida interior, porque o propósito de Deus é esse, sermos a sua própria imagem. E aí tem um outro versículo, que eu creio que é importante a gente trazer para esse slide, que é 1 Coríntios 4, 18, é muito importante a gente entender esse versículo aqui. Todos nós, com o rosto desvendado, 2 Coríntios 3, 18, eu li errado, é isso mesmo, 2 Coríntios 3, 18, obrigado. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É Deus que está trabalhando em nós, a sua própria imagem, de tal maneira que todos possam testemunhar a respeito da minha vida, da sua vida, porque é verdade que a gente tem problemas com muitas pessoas, e digo para você, se elas mudarem vai ser muito bom, mas Deus está interessado na minha mudança. E você já deve ter falado para Deus muitas vezes: Senhor, olha o que eu passo, Senhor, olha o que eu passo. Olha para você, atende você, veja o que Deus quer falar e fazer com a sua vida, porque tem um trabalho de Deus hoje, que de fato nós estamos contemplando como por espelho a glória do Senhor. E quando você olha no espelho para você, pergunta lá, depois de um xingamento seu dentro de casa, depois de um comportamento errado dentro de casa, o que você vê no espelho? De repente é um monstro, não é a glória do Senhor, não é a vida do Senhor, é algo decepcionante. E aí Deus está nos trazendo essa revelação, que você tem que olhar para o espelho e ver a imagem de Deus em todo o tempo, trazendo essa revelação do Espírito Santo dentro do seu coração, porque o propósito de Deus é a sua própria imagem em nós. Então essa questão da formação do caráter, essa questão toda que Deus está trabalhando dentro de nós, é para que nós possamos encarnar a vida de Deus. E aí a gente vai ter que corrigir muitas coisas, porque nesse processo todo, a gente sabe que uma e outra pessoa está desfazendo a imagem do outro irmão. E eu tenho mesmo pensado, qual é o maior problema da igreja, da obra? Qual que é o maior problema da obra? Pensa rapidinho. O maior problema da obra são os obreiros, porque a gente tem um comportamento fora do propósito de Deus. Nós devíamos pensar antes de dizermos algumas coisas que não agradam a Deus. Antes de você ser desobediente, rebelde, não está dentro dos princípios de Deus. Deus tem padrão para o homem, padrão para a mulher, padrão para os pais, padrão para os filhos. Deus tem padrões, e tem que ser assim como Deus quer, é obra dele. Então quando ele faz essa obra em nós, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar algo novo, e nós vamos nos quebrantando assim diante do Senhor. Quando você pega o sermão lá do monte, Mateus no capítulo 5, tem vários princípios muito claros sobre todas essas coisas que Deus está nos falando. Mateus capítulo 5, a partir ali do versículo 2, amados, eu penso sempre que essa
essas exortações, essa palavra, todas essas verdades. A palavra diz: bem-aventurados que são humildes do espírito. Humildade de espírito requer quebrantamento. E eu vejo muito amor também. Quando nós somos humildes, ou pobres de espírito, em outra tradução, tem tanto amor sobre isso. É muito mais do que conhecimento, é muito mais do que a gente ficar com implicância. Tem um monte de crente implicante, chato, que coisas simples se tornam complicadas. A gente devia facilitar nossas reuniões, nosso relacionamento, coisas simples, porque Jesus é simples, humilde de espírito. E a outra recomendação no versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então chora, por muitas situações. Antes de fazer qualquer bobagem, vai chorar diante de Deus, vai clamar ao Senhor, para Deus operar um milagre, porque o que muitos têm é uma questão de razão, e eu sou cheio de razão, eu sou cheio de conceito, eu sou cheio de entendimento de uma quantidade de coisas, e quando recebem orientação, eu digo para você, e eu quero aprender também de Deus, que Ele é manso e humilde, é o que a palavra diz. Mas muitas vezes o nosso problema é que a gente quer fazer prevalecer uma opinião. Para que você insiste na sua opinião? Quantas vezes nós temos que abrir mão da nossa opinião? Mas para algumas pessoas custa um preço, é a minha opinião. E eles são insistentes. Eles discutem mesmo, e gostam de discutir, e levam adiante, em todo o tempo. E muitas vezes, entenda bem, ao invés de ser a imagem de Jesus, você quer manifestar o seu controle, não é Deus. Encontrei com alguém agora, ontem mesmo, quando fomos almoçar no shopping, e eu perguntei como é que estão as coisas. Está caminhando. Está difícil. Eu peguei e comecei a entregar essa palavra. Sabe por que fica difícil? Porque você não morreu. Porque se morrer, abrir mão da sua opinião, dessa situação de defesa, o tempo todo, da sua razão, de proteger a sua reputação, entrega. Deus está falando, entrega. A gente pensa que pode mais do que Deus, que a gente faz mais do que Deus. Só que se você quer transformar esse cara, essa mulher, transforma a sua vida. Transforma a sua vida. Deus está interessado em você. É no outro? Mas o plano dele é depois com o outro. O plano primeiro é para você. E é por isso que dias dentro de casa podiam ser dias felizes, a gente vive dias de confusão, porque A e B não se entendem e não tem a imagem de Deus lá dentro. Então você tem que abrir mão. Olha, nós somos um povo mais feliz da terra, temos verdades extraordinárias, e Deus quer fazer coisas grandes sobre nós, mas de fato, nós queremos essa manifestação de Deus dentro de nós. Eu peço ao Espírito Santo, ore ao Senhor, para Deus te dar essa revelação de quem Ele é, da transformação, de sermos réplicas. Eu te peço, tem gente que ouve algumas coisas, e eu sei que está chorando aí no seu coração, é ser réplica de Jesus, é ser imagem de Jesus. Peça isso ao Senhor, porque algum dia Ele pode fazer essa obra, e você vai descansar. Isso traz um descanso, vai quebrar o seu orgulho, vai quebrar a sua razão, mas isso é tremendo da parte de Deus, porque isso é consagração
coração. Então vai chorar, vai ser manso, vai viver essa experiência de ser misericordioso, de limpar o seu coração. E essa mesma pessoa que eu encontrei disse: isso é verdade. Mas essa verdade que alguém entende agora, tem que entender lá na hora. Mas irmãos, a dificuldade de alguns de nós é que quando Deus está falando também, nós não estamos ouvindo. Tem gente que está presente aqui, mas não está ouvindo. Que Deus corrija também o seu coração sobre isso. Porque alguns ficam ligados na palavra, outros ficam ligados no WhatsApp, ligado na foto, ligado em outra coisa que não é a palavra. Prega a palavra, é o que Deus está nos falando. Eu não estou falando de mim mesmo, estou falando dessa palavra. Nós queremos sim as manifestações de Deus, e a gente sabe, Efésios, creio que esse versículo também é importante, para a gente entender essas coisas. No capítulo 4, versículo 6, olha o que diz essa palavra de tamanha importância para nós. Eu quero orar com vocês, para Deus trabalhar. Um só Deus, e Pai de todos. Deus está falando à igreja, o qual é sobre todos, é verdade, não é isso? E age por meio de todos, está falando à igreja, e está em todos. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu filho, pode ser o seu patrão, o seu empregado, pode ser qualquer pessoa. Se Deus é por nós, mas o Deus que é por nós é o Deus que está naquele que faz a sua vontade. Deus sim quer nos usar, e Deus quer transformar a nossa vida totalmente. O Espírito Santo de Deus quer trazer essa revelação ao nosso espírito, dessas coisas que Ele trabalha em nós. Mas nós queremos que de fato Deus cure a nossa vida de situações que costumeiramente nós não agradamos a Deus. E sabe por que Deus não faz coisas maiores? E Ele quer fazer coisas maiores? Porque a gente não está preparado para coisas maiores. A gente ainda é vulnerável em algumas coisas. Imagine se Deus te dá coisas muito grandes quando falta formação, envergadura, quando falta maturidade, formação. Às vezes você quer posição, você quer ser usado, mas não paga o preço. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, e de fato nós temos que saber lidar com muitas coisas que acontecem. Elogios, por exemplo, muitos elogios, amém, mas aprende a lidar com isso sem se ensoberbecer, amém. É aquela sintonia fina, são aquelas coisas delicadas que Deus quer tratar conosco. Reconhecimento, problemas, a gente vai ter que lidar com muitos problemas. Deus falou isso desde quinta, falou isso hoje pela manhã, tem muitos problemas, motivação de coração. Então nós temos que deixar Deus quebrar o nosso coração totalmente, e é por isso que Deus para a nossa vida, ou permite situações que Ele tem que retardar o que Ele quer fazer. E eu pergunto, é esse o seu caso? Irmãos, Deus tem coisas grandes demais e maravilhosas, mas Ele de fato quer nos levar ao pó. Antes dele usar e fazer, Deus quer nos colocar no pó. A gente sabe que o Espírito Santo de Deus quer falar sobre Cristo em nós. Para mim, eu tenho já, graças a Deus, devia adotar para toda a minha vida, né? Mas eu disse assim para o Senhor: eu quero me santificar.
E tem aquela hora que a palavra da santificação, ela cai no seu coração. É isso que Deus quer que caia no nosso coração. Para você ir lá naqueles detalhes que de fato você não tem se santificado, para ser a imagem do Senhor. Já foi lido aqui hoje 1 Coríntios 15, né? Mas eu creio que podíamos ler 1 Coríntios capítulo 15, e vamos ler versículos 45 a 49, não vamos ler todos os versículos, só para ganharmos tempo sobre isso aqui, mas nesse texto aí, pois assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último homem, Adão, porém espírito vivificante. Então a gente sabe que tem todo um processo, né? Versículos 47 e 48, pode seguir mais 2 versículos. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Nós somos esse segundo homem do céu. Irmãos, por que a gente não vive essa realidade? Jesus, ele foi enviado. Versículo 48, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Você já leu o livro O Homem do Céu? Foi bom, ficamos impressionados, mas esse homem, essa mulher do céu, é para hoje, é na sua vida hoje, para experimentarmos, é Jesus na terra. Imagina o efeito da compreensão, da revelação do Espírito Santo de Deus nessa palavra. Então nós queremos que isso possa ser como Deus quer. Tem muitas coisas na terra que estão dando certo para os evangélicos, ou cristão, ou para gente que faz milagre, mas de fato, amados, o que nós queremos é alcançar, pode passar o slide aí, minha lindinha, nós queremos alcançar a vida de Deus, a vida de Deus. Olha que tremendo Deus quer de nós, é muito tremendo o que Deus quer de nós. Efésios 4:12, não precisa projetar o versículo não, porque a gente vai olhar um pouquinho para esse slide. A Bíblia diz que Deus colocou esses homens na terra, para que de fato nós pudéssemos ser a estatura de Cristo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. É a estatura de Cristo, não temos outro caminho, irmãos. A igreja, ela tem que ter esse caminho de ser a imagem. Eu peço em nome de Jesus, o tal pelo amor de Deus, vamos entender isso, porque se você já falou pelo amor de Deus, muitas vezes da boca para fora, eu te peço assim, fala pelo amor de Deus, Senhor, nos faz entender isso, Senhor. É a estatura de Cristo, Senhor, a perfeita varonilidade, o pleno conhecimento do Filho de Deus. A gente quer mais repetição nisso, parece redundância, mas não é, é a vontade de Deus para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do corpo de Cristo. A gente não quer ibope, o que a gente quer é o Senhor. Então nós queremos que Deus trabalhe em nós, pelo lado de dentro, amém? Enraizados. Jesus, por que você responde mal? Por que você grita? Por que você não ouve? É a pergunta do Espírito Santo, por que você não cala? Porque tem tantas coisas que a gente tem que calar. Eu falei para essa irmãzinha no shopping, cala, deixa quieto, deixa falar. Está errado ele, errado está você de falar, para de falar, fica quieta, porque quem vai lutar em seu favor é Jesus, não é você mais.
Nós temos que suportar uns aos outros em amor. Quantos versículos foram lidos aqui o tempo todo sobre uns aos outros, e que é o nosso papel. E qual que é o nosso problema? É que a gente não desempenha o nosso papel. Então, a vontade de Deus, e a gente tem que sempre lembrar desses versículos. Um outro, a gente vai terminar aqui, nós vamos terminar aqui para orarmos e clamarmos ao Senhor. Amanhã à noite, com a graça de Deus, a gente continua, mas abra a palavra em Efésios 3,16, que a gente vai entender essa verdade tremenda. Efésios 3,16, quando a palavra diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. A Bíblia é cheia do homem interior, mas a gente não se dá conta disso, e a gente fica preocupado de ganhar uma discussão, a gente fica preocupado de prevalecer. Maridos, em nome de Jesus Cristo, cede, você não vai perder sua autoridade. Esposas, em nome de Jesus Cristo, se humilha, porque você vai crescer, e o nosso lar vai crescer. Isso demanda oração, isso demanda morte da carne, isso demanda longanimidade. Quando Jesus veio e falou lá: arrependei-vos, está em Mateus 4,17, tem em Lucas também, porque é chegado a vós, hein? Pode falar, ó. É chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus não é uma denominação, não, irmãos. O reino de Deus, se você é da visão, não é isso não, irmãos. Você é do corpo, né? Não, é arrependimento, porque é chegado a vós o reino de Deus, para a gente descansar, para a gente parar de chorar de raiva, para a gente não entrar em situações de depressão. É descanso, amados. O reino de Deus é descanso. Pode gemir, para que Deus nos falasse, e Deus está falando, mas o reino de Deus é descanso. Essa é a vontade de Deus, e esses versículos, eles mostram isso aí totalmente, para compreender essas coisas de Deus. Pode projetar o 17 aí, versículo 17 também, que Deus continua falando: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Assim habita Cristo, amados. Não habita outra coisa aí dentro, habita Cristo. E vai ser gostoso demais quando Cristo habitar em nós. E assim, quando a Bíblia diz, não é que está dizendo só por dizer, não é conversinha para encher linguiça, mas é de fato uma verdade, para que Deus possa habitar no nosso coração pela fé. Pode colocar o versículo 18 também, Efésios 3:18, a fim, de podermos compreender. Vamos ler juntos? A fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Aleluias. Irmãos, a gente vai compreender assim, a gente vai parar de ser problema uns para os outros, a gente vai gastar mais tempo ganhando pessoas, formando pessoas em Cristo, sendo formados primeiro em Cristo. A gente vai parar de ter reuniões longas para ficar tratando anjo na cabeça de alfinete. Isso é antigo, né? Nem tem mais alfinete. Está até difícil. Vê o versículo 19, que continua falando também, e conhecer o que? O amor de Cristo, que excede todo o entendimento humano. Aleluia, para que sejais tomados
de toda a plenitude de Deus. Essa é a vontade de Deus, para sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Nós queremos orar e eu quero terminar dizendo para você: eu tenho que ver Cristo em você. Nós temos que ver Cristo uns nos outros, olharmos e sermos quebrantados. Tem gente que você olha, é a imagem de Deus. Eu sei que ele tem defeitos, ainda estamos nesse corpo que não é glorificado, mas o desejo que essa pessoa tem de servir a Deus, de ser casa de Deus, de ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, de refletir a imagem dele. Eu quero refletir a imagem de Deus. Louvado seja o Senhor. Peça ao Senhor isso, para você refletir a imagem de Cristo. É um trabalho pelo lado de dentro. Nós vamos entender que é um tempo profético. Eu quero terminar dizendo isso: esse é o tempo da igreja, é o tempo do Cristo em vós. Em vós está cheio de versículos. Gálatas 4,19 diz o que a palavra? Sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Se Paulo tinha dor de parto sendo homem, não entendeu esse negócio de parto, mas ele devia saber que era um negócio muito difícil, mas ele sofria, sentia dor de parto, até que Cristo fosse formado em nós, em mim. Então esses versículos, o tempo todo, Deus vai nos falando que Ele está levantando cada um de nós para vivermos essa verdade, amados. Aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. Em Cristo, o segredo é estar em Cristo, tudo é em Cristo. Nós vamos orar. Peço o pessoal da música para estarmos juntos aí, e a gente quer orar ao Senhor, e pedir ao Senhor essa revelação de Cristo em nós. Essa é a nossa batalha. Nós queremos estar em Cristo, louvado seja o Senhor. Nós queremos que a obra dele esteja em nós. Os irmãos lembram lá de Mateus 7, 21 até o versículo 23, pode projetar aquele CD, ainda Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, que eu estou falando das coisas externas, e até da pirotecnia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha o que essa gente fez. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome nós fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, que Deus nos levante para viver um evangelho autêntico, sério, comprometido com as coisas de Deus, com a verdade de Cristo em nós. Colossenses 1,27, que é a esperança da glória. Que possamos restituir uns aos outros, pelas coisas que temos feito. A igreja praticou tanta confissão, irmãos. A gente tinha confissões que depois de uma palavra dessa, demorava mais 3, 4 horas confessando. Não estou dizendo que tem que repetir hoje não, mas você pode praticar essas coisas, em nome de Jesus, e confessar, e se humilhar, e se Deus falou para você, em nome de Jesus, eu quero te pedir, eu disse, e Deus está me dando essa convicção, igreja, vamos trabalhar o em Cristo em vós, na vida dos irmãos, com coragem, no poder do Espírito Santo, não é na nossa força, mas é na força do Senhor, porque eu creio que os milagres podem acontecer com filhos desviados,
com maridos desviados, com mulheres desobedientes. Quando Cristo estiver em vós, Cristo em vós transforma, Cristo em vós faz tudo, Cristo em vós traz descanso, Cristo em vós quebranta, Cristo em vós. O mundo precisa. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Vamos tirar a dureza do nosso coração, abrir o nosso coração para Deus, para reconhecer as nossas dificuldades, para reconhecer que a gente pode ir muito mais longe, que Deus pode fazer muito mais, que o Espírito Santo de Deus quer quebrar o nosso coração. Se tem uma palavra da hora para a igreja, é Cristo em nós. Presbíteros quebrantados, tementes a Deus, conhecer a palavra, sim, mas viver a palavra, sim. Tem gente que se enche de tanto conhecimento e tão pouca vida. Em nome de Jesus, Deus está nos falando isso. Não combinamos uns com os outros, mas combinamos com o Espírito Santo. Tudo que temos ouvido, tudo que temos visto, tudo que Deus pode fazer, quebranta o seu coração. O tempo da igreja é o tempo do Cristo em vós, Cristo em vós. Mais do que de fato coisas exteriores, queremos milagres. Deus renova os milagres entre nós. Mas Senhor, me perdoa pelas coisas que eu tenho pecado contra Ti. É lá no trabalho, é na escola, é dentro de casa, é na rua, é com os irmãos. É o conceito que eu tenho dos irmãos, é o julgamento que eu faço dos irmãos, é a péssima reputação que eu tenho daquele irmão, é o quanto eu dividi meu coração com aquele irmão e irmã. É isso que nos destrói. Em nome de Jesus, esse é o clamor do Espírito Santo, é o clamor do Espírito Santo. Para com isso, para com isso, para com isso, vai te fazer bem. E as pessoas que vão estar ao seu redor, elas vão ver Cristo e vão dizer: Deus, que mudança! E elas vão se converter. O que foi impactante na igreja foi de fato experimentarmos essa novidade toda que trazia a vida de Deus. No bojo estava essa essência de viver Jesus, de ser a imagem de Deus, plano antes de ainda sermos formados. Eu quero para a glória do Senhor, eu quero para a glória do Senhor. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Se você quer ajoelhar, ficar de pé, o que você quiser fazer, se você quiser pedir licença e vir aqui na frente, faça o que Deus está colocando no seu coração para a gente orar com pessoas cheias de convicção, com pessoas que de fato querem receber um toque do Senhor, com pessoas que estão falando agora. Deus está falando agora para essas pessoas. Eu te falei. E esses mais quebrantados, esses que experimentaram essas coisas, a gente não está medindo aqui quebrantamento, mas seja bem forte, que quanto mais for a sua entrega no Senhor, maior é a obra que Deus vai fazer em você. Adorando ao Senhor com esse cântico, e depois nós vamos orar. Pode continuar orando, cantando, o que Deus colocar no seu coração, restituindo. Continue orando. Deus está nos falando, somos movidos pelo Espírito. O cântico pode ajudar. Nós podemos nos deliciar com cânticos do Espírito. O que nós queremos é a igreja. Igual aquele irmão falou pela manhã,
já me mandou mensagens dizendo assim: me chama de pastora, que bom estar com vocês, como edifica a minha vida, como que as palavras saem da minha boca, como fui amado. Nós temos que despertar nas pessoas sempre a vida de Deus, uns dos outros. Alguns já dobraram os seus joelhos. Coloca diante de Deus a sua vida. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. somos corpo de Cristo, Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. uma família. Deus só tem uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos orar ao Senhor, a igreja orando. Paizinho, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu te clamo de todo o meu coração. Queremos a tua vida, Pai. Somos falhos, pecadores. Entristecemos o Espírito Santo em alguns momentos porque vacilamos. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo, eu sei que tu começaste uma obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, perdoa as nossas fraquezas, as minhas faltas, aquelas que me são ocultas, me perdoa também, mas revela, porque eu quero me santificar, eu quero te agradar, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai, cura a tua igreja. Eu creio que é tempo, Pai, da gente viver essa experiência transformadora. A gente é transformado de glória em glória, porque parou, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, a obra que tu começaste, Senhor, como é promessa da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai, continua. Aqueles que estão mais dispersos, distraídos, resistentes, aqueles que não olham para a tua palavra, Deus, volta essas pessoas para a tua palavra. Começa de nós, os presbíteros, que tem que ser exemplo, modelo da igreja, nossas esposas, Pai, Deus, nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, Deus, tudo relacionado comigo, com a minha casa, com a casa dos meus irmãos aqui. Deus, toca, Espírito Santo, para que possamos ver a glória do Senhor. Deus, para que as pessoas possam ver Cristo dentro de mim, que
as pessoas me peçam para ficar, que eu toque nas pessoas, que elas sejam curadas no emocional, no físico, Senhor, das doenças espirituais, os desvios espirituais, em nome de Jesus Cristo. Quebranta a tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Faz esse trabalho em nós, porque a tua palavra diz que de Deus nós somos cooperadores. Queremos cooperar como tu queres, Pai, cooperar como tu queres. Opera esse milagre em nós, Pai, que hoje mesmo possamos pedir perdão, restituir. Deus, não deixa os nossos ouvidos fechados, tapados, mas abre os nossos ouvidos, Pai, a voz do teu Espírito Santo, para corrigirmos toda e qualquer falta, em nome de Jesus Cristo. Que tenhamos coragem, porque isso vai de fato mudar a nossa posição em Cristo, de confessar aos nossos irmãos, de nos arrepender, situações com as esposas, com os maridos, com os filhos. Deus, nós queremos te pedir perdão, em nome de Jesus Cristo, mas queremos ser exatos, Pai, irmos nos detalhes, para que sejamos perdoados, Pai, em nome de Jesus. Trabalha isso, Pai, para a glória do Senhor. Pode continuar a orar, o instrumento vai continuar a tocar, mas continua ouvindo a voz de Deus, não é a minha. Ouça o Senhor. O Senhor cumpre a sua palavra, não a minha. O Senhor tem compromisso com a sua palavra. Eu preguei a palavra, eu falei para darmos importância aos versículos. Se alguém entre nós quer dizer aqui para toda a igreja, né? Olha, é isso que Deus está me falando. A gente não pode ouvir todos, porque a gente sabe que Deus falou para todos nós, e tem falado muito para mim. Eu tenho que encarnar a palavra. Não é só uma palavra que saiu, é uma palavra que eu quero encarnar todo dia. Você sente Deus de colocar, o Senhor falou isso comigo, venha rapidinho e coloca o que Deus te falou, tem te falado. Uma irmãzinha pode vir aqui e tocar nessa irmã aqui, uma ou três irmãs aí que já se liberaram em Cristo, para tocar nessa irmã e orar com ela, ajoelhadinha aqui. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Alguém quer fazer isso antes de cantarmos o último cântico? Glória a Deus. Meus irmãos, quando ouvi a palavra, né, que foi compartilhada sobre transformar de glória em glória, no meu coração queimou